Pai do Senhor, irmãos, Pai do Senhor, irmãs. Culto doméstico, quarta-feira, 20 horas. Vamos receber uma bênção de Deus, vamos louvar muito e também vamos orar. Então feche teus olhos para que a gente possa pedir para o Pai do Céu que Ele venha nos abençoar no culto desta noite, amém? Senhor, nos abençoa, que a palavra venha em conta do nosso coração, que tudo seja feito conforme o teu querer, que a unção do teu Espírito repouse sobre a vida dos irmãos que vão estar assistindo e que até o final desse culto a tua graça se manifeste. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, louve muito. Não deixe de também estar ofertando, dizimando na casa do Senhor, as contas vão estar aí. E que Deus fale contigo poderosamente. Amém? Amém. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Não
paz, meus irmãos, boa noite. Vamos meditar na palavra do nosso Deus? Eu queria que neste momento você abrisse a Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 12, 13, 14 e 15. Nós vamos ler somente esses 4 versículos e vamos fazer uma pequena explanação sobre eles, amém? Que diz assim: O meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito a conhecer. Aleluia! Vamos meditar um pouco sobre esse texto, amados? E esse texto ele me chamou muita atenção, porque aqui o próprio Jesus está falando sobre uma questão muito séria nas nossas vidas, que é essa questão sobre a questão da amizade. Só que quando nós paramos para entender sobre essa questão da amizade, nós entendemos que a pessoa que precisa de amigos geralmente são pessoas comuns, são pessoas normais, que no caso eu e você. Pessoas que têm dificuldade com a solidão, pessoas que têm as suas demandas, os seus problemas, as suas carências, vamos dizer assim. Só que quem está falando sobre amizade é uma pessoa totalmente diferente de nós, que no caso era o Senhor Jesus. Jesus ele era homem, mas também ele era Deus. Tanto que em um dos seus sermões ele fala: quem me vê, vê a meu Pai. Quando ele diz isso, ele está dizendo o quê? Que ele não era uma pessoa comum. Ele era um homem seguro, ele sabia o que estava fazendo, ele sabia da sua missão, ele era um homem que tinha toda a segurança para fazer, para falar o que ele queria fazer e falar. Ele não era um homem comum. Mas ele mesmo não sendo um homem comum, sendo o próprio Deus na terra, ele fala muito sobre essa questão da amizade. Por que ele fala sobre essa questão da amizade? A primeira coisa que eu entendo nisso, meus irmãos, é que só tem amigos quem ama o ser humano, quem ama pessoas. A primeira coisa que me faz entender sobre essa questão da amizade em relação ao Senhor Jesus era isso. Jesus ele queria ter amigos por quê? Porque Jesus ele amava o ser humano. Então Jesus ele não se conformava somente com uma relação comum, trivial, normal. Não, ele queria algo além. Ele queria algo a mais do que isso. Ele queria ter intimidade com os discípulos. Ele queria ter comunhão. Ele queria ter momentos íntimos de alegria, mas também de lutas. Era isso que ele queria ter. Por quê? Porque ele amava o ser humano. E quando Jesus ele fala também sobre essa questão da amizade, ele está falando sobre uma outra questão também, sobre essa questão de você ter informações privilegiadas do seu mestre, que no caso era Jesus. Jesus está dizendo o quê? Que uma pessoa que se torna amiga da outra, um amigo de verdade, vamos dizer assim, essa pessoa ela tem acesso a coisas que uma pessoa que não é amigo não tem, que no caso é informações, vamos dizer assim, informações privilegiadas. Tanto que ele fala aqui, no versículo 15, na parte B, ele diz assim: mas vos tenho chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito a conhecer. Jesus está dizendo o que aqui? Que algumas coisas ele só dizia para os seus discípulos. Por quê? Porque os seus discípulos eram amigos dele. Vocês conseguem compreender isso? Como é importante essa questão do amigo? E outra coisa que eu aprendo também é que Jesus, embora ele sendo um homem, embora ele sendo Deus, e tinha os seus discípulos como servos na ocasião, nós podemos entender que ali seria um relacionamento mais formal, um negócio assim mais, como eu posso falar? Algo mais formal. E Jesus ele não queria isso, ele queria uma conversa mais tranquila, ele queria uma conversa com mais intimidade, uma coisa assim mais tranquila. Não que eles não viessem respeitar aquilo que Jesus era, não é isso. Claro que havia todo o respeito, toda a reverência e tudo mais, mas Jesus ele queria quebrar todos esses protocolos, ele queria uma conversa íntima, ele queria que os seus discípulos, seus amigos viessem saber de coisas que pessoas comuns, que não viessem ter um interesse de ter esse relacionamento mais íntimo com Jesus, soubesse. Por isso que a amizade é importante nas nossas vidas, irmão. Porque a amizade
ela nos leva a um nível maior de intimidade, a um nível maior de adoração, a um nível maior de devoção a Deus. Agora, quando eu trago essa questão da amizade para nós, eu entendo o que Jesus ele quis nos ensinar. Sabe por quê? Porque hoje nós estamos vivendo dias em que a amizade tem se tornado artigo de luxo. Olha só por quê. Nós precisamos passar por um problema sério em nossas vidas para entender que uma amizade ela é mais importante do que um computador, do que um celular. Que uma amizade, o estar juntos, é mais importante do que uma conversa pelo WhatsApp, do que uma conversa pelas redes sociais. E o que a gente vê nos dias atuais é que as pessoas elas têm trocado umas pelas outras, pelos computadores, pelos telefones, pelas mídias sociais, esses recursos que não são ruins, são bons, mas que nada se compara ao estar juntos. E hoje a gente entende como isso é ruim, como estar juntos é bom, é prazeroso, traz saúde para as nossas vidas. E Jesus, há mais de 2000 anos atrás, nos alertou sobre isso quando ele chama os seus discípulos e fala assim, ó, eu não quero vocês como servos, eu quero vocês como meus amigos. Ah, irmãos, quando eu paro para pensar nisso, eu fico entendendo tudo isso que a gente está passando e fico fazendo uma retrospectiva dos momentos de comunhão na casa dos meus irmãos. Oh, que saudade! Que saudade de estar na igreja! Que saudade de visitar os meus irmãos! Que saudade de estar na casa dos meus irmãos, de visitar, de ter comunhão, de ter confraternização, de ter aqueles momentos de intimidade. Como é bom! A gente precisa passar por uma luta dessa para entender isso. É ou não é verdade? Mas Jesus Cristo, ele nos mostra que nos seus dias aqui na Terra, Jesus ele fez questão de construir amizades seguras, de construir amizades com pessoas que realmente estavam ali com ele, do que construir pessoas que viessem admirá-lo por aquilo que ele era. Jesus não estava preocupado com isso. Jesus ele queria ter amigos, ele não queria ter admiradores, ele não queria ter bajuladores. E quando nós temos amigos de verdade, a gente precisa entender uma coisa nas nossas vidas, que o amigo de verdade não é aquele que te bajula, não é aquele que simplesmente fica rasgando elogios para você. Amigo de verdade é aquele que muitas vezes ele percebe que você está fazendo alguma coisa assim que vai trazer destruição na tua vida e tenta te alertar de todas as formas. Entenda uma coisa na sua vida, meu irmão. No mundo, lá no mundo, é o lugar onde as pessoas batem nos ombros, é o lugar onde as pessoas só falam aquilo que você quer ouvir. Em Deus não, muitas vezes a gente precisa falar aquilo que você não quer ouvir, mas que você precisa ouvir. Mas pelo fato de eu ser teu amigo, eu vou tentar te orientar para tentar te livrar de um eventual problema. Isso é o papel de um amigo. E Jesus ele fez isso com seus discípulos. Os discípulos, por muitas vezes na sua vida, ouviram coisas que eles não queriam ouvir. Você acha que Pedro gostou de ouvir quando Jesus chega para Pedro e fala: para trás de mim, Satanás, tu me serve de pedra de tropeço, não compreende as coisas que são de Deus e sim as que são dos homens? Jesus deu mal bronca de Pedro, não foi nenhuma nem duas vezes, não foram várias vezes. E nessa vida que eles levaram, eles construíram uma amizade saudável, uma amizade verdadeira. E é isso que a gente precisa construir nas nossas vidas. Relacionamentos saudáveis, amizades verdadeiras. Amém? Jesus ele diz tudo isso, sabe por quê, queridos, também? Porque não há nada mais nobre do que uma relação de amizade. Não há nada mais nobre do que isso. Não há nada mais nobre do que você chegar no teu irmão e falar: ó, eu estou passando por isso, me ajude, ore por mim. E aquele irmão está lá, fala: não, nós estamos juntos, nós vamos orar. Amigo de verdade não é aquele que você chama somente para comer carne, somente para comer churrasco, não. Amigo de verdade é aquele que também você chama quando você está enfermo, quando você está passando por luta. O que me deixa, às vezes, muito triste é que as pessoas hoje, elas não conseguem se abrir. Sabe por que não conseguem se abrir? Porque não conseguiram construir amizades sadias, amizades verdadeiras. Aquela amizade que você tenha a liberdade de chegar para ela e falar: meu irmão, eu estou passando por uma luta tão terrível no meu casamento, com os meus filhos, na minha casa, estou desempregado, me ajuda.
Isso é amizade de verdade, é aquela que você tem, que você não tem cerimônia de falar aquilo que você está passando, mas é amizade de verdade. Amém, queridos? Não vai falar para qualquer um. Sabe por que Jesus também disse isso, irmãos? Porque Jesus, em toda a sua trajetória na terra com seus discípulos, eles nos ensina que os amigos de verdade, eles se mesclam, eles têm confiança mútua, eles desfrutam de prazeres juntas, eles segregam coisas íntimas, torcem um pelos outros. Os amigos de verdade não se anulam, se completam. Amém? Os amigos de verdade são assim. Todos nós precisamos de amigos. Só que são amigos não comprados, mas amigos conquistados e cultivados. Comprar amigo não é de Deus. Amigo de verdade é aquele que você conquista. E depois que você conquista, você cultiva aquela amizade. Mesmo que vocês muitas vezes tenham diferenças de coisas nessa vida. Eu não vou entrar aqui neste mérito porque eu não quero prolongar muito essa palavra. Está entendendo? Amigos conquistados, não comprados. Mas uma vez que você conquista esses amigos, você cultiva essas amizades. Amigos de verdade são aqueles que estão conosco por aquilo que nós somos, não por aquilo que nós podemos dar. Estes são amigos de verdade. Por isso você tem que tomar cuidado com quem você está se relacionando. Porque muitas vezes você está se relacionando com pessoas que estão do teu lado por aquilo que você pode dar a ela. Que a partir do momento que ela conseguir aquilo que ela quer, ela simplesmente vai virar as costas para você. Hoje a gente vê em todas as esferas sociais pessoas interesseiras. Até na igreja é assim. Tem gente que se aproxima do pastor por aquele cargo que o pastor pode dar a ela. Tem gente que se aproxima de um político por aquele cargo que o político pode dar. E assim por diante. Nós temos que construir amizades verdadeiras, irmãos. Olha só o Senhor Jesus. Jesus ele nunca mentiu para os seus discípulos. E ainda assim, ele construiu amizades verdadeiras com aqueles homens. Jesus não negou em nenhum momento aquilo que ele era e aquilo que iria acontecer na vida dele. Será que você teria coragem de seguir um homem que chega para você e fala, eu vou ser morto, eu vou ser brutalmente torturado, vai acontecer coisas terríveis comigo, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar? Será que você teria coragem de seguir um homem assim? Um homem que falasse a verdade abertamente, ainda mais uma verdade dura como essa, sem falar das verdades que ele falou para cada um? Sabe por que Jesus conseguiu? Porque ele construiu amizades assim. Nós precisamos construir amizades verdadeiras, amados. Amizades verdadeiras. Amizades que são construídas na presença de Deus. Para concluir, isso me faz lembrar de Jonatas e Davi. A amizade desses dois homens foi uma amizade que passou a prova de fogo. Mas conseguiu passar por quê? Porque foi uma amizade construída em Deus. E quando a amizade ela é construída em Deus, nada quebra, nada destrói. Quando o rei Saul é atormentado por um espírito maligno, e esse rei ele passou a ser completamente um rei inseguro por conta de Davi, e temia perder o seu reinado para Davi, o que é que Saul tentou fazer? Ele tentou por diversas vezes matar Davi. E Davi, num belo dia, se encontra com Jonatas. E Davi fala isso para Jonatas. Jonatas não acredita muito e Davi pede para fazer um desafio. Se Saul caísse nesse desafio, iria mostrar para Jonatas que aquilo que Davi estava falando era verdade. E exatamente aconteceu aquilo que Davi tinha falado. E o que é que Jonatas fez? Jonatas ficou do lado do Davi e contra o seu próprio pai. Sabe por que Jonatas ficou do lado de Davi? Porque Davi falava a verdade. Davi tinha razão a seu favor, enquanto o pai dele não. O pai dele não tinha mais razão. O pai dele estava totalmente fora da presença de Deus. E uma pessoa que é de Deus, ela é assim. Ela sempre está do lado da razão. Ela sempre está do lado da verdade. Assim tem que ser com você e comigo, irmãos. O verdadeiro amigo, ele sempre vai estar do lado da razão. Se está do lado da razão, vai ter que confrontar o seu amigo, faça isso.
Sabe por quê? Porque o seu amigo, um dia ele vai se lembrar daquele confrontamento e vai louvar a Deus pela tua vida, por você ter alertado ele para um eventual problema. Amém, meus queridos? Eu espero que essa pequena reflexão tenha falado ao seu coração. Amém? Que Deus te abençoe, fique em paz, em nome de Jesus, e amém, e amém.